Graça e paz, queridos, que Deus te abençoe, louvado seja Deus. Estamos aí na 11ª semana do nosso plano de leitura, o plano de leitura anual. Hoje, segunda-feira, vamos ler o livro de Josué, no capítulo 7, do capítulo 7 ao capítulo 9. Vamos fazer a meditação aí desses 3 capítulos hoje. E louvado seja Deus. E na medida que nós formos avançando, o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas, as coisas vão acontecendo, vão fluindo ao nosso favor e o nome do Senhor é exaltado. Glória a Deus. Muitas coisas aconteceram, irmãos, desde que eu dei início a esse plano de leitura, muitas coisas boas aconteceu e tem acontecido, e o nome do Senhor tem que ser engrandecido e glorificado por isso. Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora dessa. Se una comigo, se inscreva no meu canal, acompanhe aí as publicações das leituras diárias aí da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler Josué capítulo 7, mas antes vamos fazer aquela pequena oração. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento. Pai, ministra a tua palavra em nossos corações, que o nosso espírito venha estar sensível e atento a ouvir a tua voz, e que a tua palavra venha como uma preciosa semente em nossos corações, rendendo frutos a 30, 60 e a 100 por um. Só a tua palavra tem o poder para nos transformar. Por isso, eu te agradeço e te peço, Senhor, mude a nossa história em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Estou aqui com o meu esboço aqui, com minha colinha aqui, para nós não esquecermos. Glória a Deus, estamos na semana 11 do nosso plano de leitura e hoje vai ser o livro de Josué 7 a 9. Josué, capítulo 7 e o versículo 9. O capítulo 7 de Josué vai tratar do pecado de Acã e o juízo de Israel. Deus dá vitória a Israel, porém, há o juízo de Deus para com Israel por conta do pecado de Acã. Vamos ler? É interessante essa passagem. Se atente aí, você que está aí com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e se atente aí na meditação dessa palavra, em nome de Jesus. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou alguma delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, nós vamos ver o seguinte. Deus tinha dado uma ordem para Josué para dar 7 voltas nas muralhas de Jericó por 7 dias, uma volta por dia. Chegou no 7º dia, Deus pediu para ele dar 7 voltas e após o brado do povo, o muro ia cair. E o muro caiu, mas Deus deu uma seguinte ordem para Josué: quando vocês conquistarem Jericó, todos os utensílios, prata, ouro, joias, todos os utensílios preciosos daquela cidade deveriam ser destinados para os tesouros da casa de Deus, os tesouros do tabernáculo. Deus pediu como primícia os despojos da guerra. Toda guerra que tinha havia despojos: ouro, prata, peles de animais marinhos,
tinha tecidos, tinha preciosas, joias preciosas, pedras preciosas naquela época. E Deus pediu como primícia. Seria, então, um dízimo, a primeira parte ali, a primeira guerra, uma primícia, o primeiro despojo de guerra seria destinado exclusivamente para o tabernáculo, para as coisas de Deus, para a casa de Deus. Enfim, acontece que esse Acã, esse rapaz, foi lá e desejou, viu alguns utensílios que chamou, cobiçou ele, que chamou a atenção dele, e ele roubou. Ele roubou de quem? Ele roubou de Deus, porque uma vez que Deus pediu para si, já não pertence mais ao povo de Deus, já pertence a Deus. E aí ele rouba de Deus algo que pertencia ao Senhor, algo que era destinado para o tabernáculo, ele vai lá e toma para si. Então ele estava roubando a Deus, ele estava violando o mandamento de Deus, por consequência, uma desobediência da parte dele, mas ele estava roubando a Deus. E o homem que rouba a Deus, irmão, está perdido. O homem que rouba a Deus está perdido. Essa derrota é consequência do pecado de Acã. Versículo 6. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Ele foi orar como líder, como chefe, foi interceder e Deus respondeu a ele. E é interessante que, irmãos, quando você ora, Deus responde. E Deus tem diversas formas para responder. Tem pessoas que têm a oportunidade de ouvir Deus falar em teu coração, de ouvir Deus falar no teu ouvido. Tem pessoas que têm a oportunidade de ouvir Deus falar através de sonhos, de visões. Tem pessoas que têm a oportunidade de ouvir Deus falar através de um profeta, através de um vaso escolhido, através de um pastor, de um presbítero, de um obreiro, de um irmão. Tem pessoas que conseguem discernir quando Deus está falando através de louvores. Às vezes você está passando por um momento difícil na sua vida e um louvor te chama a atenção e você sente que é Deus te dando uma resposta, Deus acalmando o teu coração através daquela canção. Existem várias formas de Deus se comunicar conosco, mas uma coisa é certa: quando o homem ora, Deus responde. E no versículo 10, mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. Quem ele estava roubando? Interessante que Deus aponta Israel, não aponta Acã. Deus fala, foi o povo que roubou. Mas na verdade não tinha sido o povo, tinha sido Acã. Mas Deus, ele não aponta o pecado do homem. Deus, ele não aponta o pecado do homem. Quem aponta o pecado do homem é Satanás e seus aliados aí. Tem algumas pessoas que são usadas por ele para atacar o seu pecado, para te condenar. Mas Deus não te condena. Condenado é o diabo. Satanás é condenado, já está condenado. Ele é condenado e ele quer te condenar. Ele quer te levar para o inferno. Inferno não foi criado para homens. Inferno foi criado para Satanás e seus anjos caídos. Amém? Você crê nisso? Glória a Jesus. Vamos lá. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu por meio de seus pertences.
Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Irmãos, muitas das vezes as coisas não fluem na nossa vida. Sabe por quê? Porque falta arrependimento. Falta nós reconhecermos que falhamos e pedimos perdão para Deus. Deus, ele é misericordioso e ele dá oportunidades para nós se arrepender. Ele dá oportunidades para você se arrepender. Amém? Talvez hoje que você está assistindo esta mensagem, Deus está dando oportunidade hoje para você se arrepender. Entrega o pecado que você, o erro que você cometeu. Deus não te julga. Deus não te condena. Ele te ama. Só que Ele espera de você um arrependimento. Peça perdão a Deus. Reconheça que você falhou. Senhor, eu reconheço. Eu falhei nessa área. Eu fiz o que não devia. Mas estou aqui diante da Tua presença, Senhor. Me perdoa. Causa em meu coração. Traz em meu coração um verdadeiro arrependimento. E você pode ter certeza, irmão. Você nunca mais vai cometer o mesmo erro. E aquilo que estava barrando as coisas fluir na tua vida, não vai ser mais barreira. A tua vida vai fluir. As coisas vão acontecer ao teu favor. E o nome do Senhor vai ser glorificado com isso. Amém? Vamos lá, versículo 14. Apresente-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpado virá à frente. Aquele que o roubou, que foi separado para a destruição, será queimado com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Versículo 16. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente. Olha só as oportunidades que Deus vai dar para Acã se arrepender. Vem primeiro as tribos, Judá foi escolhido. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. Então veio a tribo, o clã. Segunda oportunidade que Deus dá para Acã levantar a mão e falou: Josué, eu estou aqui, fui eu que errei, fui eu que pequei. Mas não, pela segunda vez ele se esconde. As famílias de Zerá vieram à frente e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente e Acã, filho de Carmi, foi escolhido, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. 4 oportunidades para se arrepender e Acã não se pronunciou. 4 oportunidades para reconhecer que falhou e voltar atrás. Mas não. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não o esconda de mim. Estava escondendo de Deus, porque uma vez que Deus te dá a oportunidade, você tem que confessar para Deus. Mas pela 4ª vez, ele já estava escondendo de Josué. Josué era o representante de Deus para o povo. E uma vez que ele confessava a Josué, estava confessando a Deus. Acã respondeu: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isto que fiz. Eu quero que ele faça esse versículo 19, porque me chamou a atenção. Não o esconda de mim. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. Isso aqui é um tema de uma mensagem, irmãos. Uma mensagem. Confesse.
Não, fui eu. E conte-me como aconteceu, o que te motivou a fazer, a cometer esse pecado. Não esconda de mim. Acã respondeu, de fato, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, foi isso que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa babilônica, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo de minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão, na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos e as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda, e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã, porque você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família, e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Olha isso, irmãos. Toda uma família, toda uma descendência, uma geração foi destruída, foi morta, foi apedrejada por conta de um pecado, de um erro. E eu quero te dizer algo, irmão. Você que me ouve, você que me assiste nesse momento. Suas decisões impactam sua casa. Não é só você que é afetado por uma decisão, por uma má escolha. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu marido, sua mulher, seus filhos são tocados. Não é só você que paga o preço. Então tome muito cuidado com as atitudes, com as suas decisões a ser tomadas. Porque é sério, irmãos. É muito sério. Deus não brinca de ser Deus. Satanás não brinca de ser Satanás. E nós não podemos brincar de sermos cristãos, de sermos filhos de Deus. Não trate as coisas de Deus como algo banal, como algo comum. Não trate a palavra de Deus como um livro de história. A Bíblia Sagrada está além de um livro de história. É um retrato da manifestação do poder de Deus, de um Deus vivo. Um Deus vivo que opera nos dias de hoje. Amém? Tome muito cuidado com as suas atitudes, para você não trazer desgraça e destruição para toda a tua casa. Em nome de Jesus. No capítulo 8, aí sim os israelitas voltam à batalha contra Ai, e Deus dá a vitória, porque o mal saiu do meio do povo. O Senhor disse a Josué, não tenha medo, nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhes entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Olha só, já tinha algo preparado para Israel. A próxima guerra e o próximo despojo de guerra, Deus iria dar. Não é tudo para Deus, é só o primeiro. Por isso que Deus te pede o dízimo. E o dízimo não é para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Quem precisa do seu dinheiro é a obra dele. É a obra de Deus que precisa do seu dinheiro. Não era Deus que estava pedindo
para Deus o despojo da guerra? É para o tabernáculo. E tinha um propósito para isso. Tudo que Deus pede para nós tem um propósito. O nosso dízimo para a obra de Deus tem um propósito. Claro, você não é obrigado a dizimar. Deus é amor. E tudo que é feito para Ele e por Ele é por amor. Se você não tem amor, se você é apegado ao dinheiro, não faça isso. Não dizime. Não dizime com o coração endurecido. Não faça por obrigação, porque por obrigação você não vai receber nada. Agora, se você fizer por amor, você pode ter certeza que os teus celeiros, que a tua vida financeira é blindada por Deus. Se você ofertar com alegria, e ofertar, irmão, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha. A gente vê, irmão. É uma vergonha. Você tem uma nota de 20, uma nota de 10, uma nota de 5 na tua carteira e uma nota de 2. Passa a salva, você dá a nota de 2. Como vai fluir a tua vida se você não acredita na obra de Deus? Como vai prosperar a tua vida se você não acredita? Porque se você acreditasse, você daria o seu melhor para Deus. E aí você se questiona, por que minha vida financeira não flui? Por que eu não prospero? É claro, a sua semente é pouca. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, vai colher muito. E tanto o dízimo quanto a oferta tem que ser um ato de amor. O voto tem que ser um ato de amor. O propósito tem que ser um ato de amor. De fé e gratidão a Deus. O dízimo e a oferta, o voto e o propósito tem que ser um ato de fé, de amor e de gratidão a Deus. Não pode ser por obrigação, não pode ser por imposição, não pode ser com tristeza, não pode ser com raiva, não pode ser com ódio, não pode ser com nada disso. Amém? Que fique claro isso para você. Em nome de Jesus. Vamos lá. Então Josué e todos os seus homens, versículo 3, de guerra partiram para atacar. Ali Josué escondeu 30.000 de seus melhores guerreiros e de noite os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós, como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor Deus a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Então Josué enviou, e eles foram ao lugar da emboscada entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra estavam com Josué, se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem, escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o grupo da emboscada a oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Olha que interessante e que estratégia de guerra veio no coração de Josué. Já que no primeiro confronto os soldados fugiram, eu vou usar então dessa situação que ocorreu anteriormente para criar uma emboscada.
como anteriormente os soldados tinham fugido e os soldados da cidade de Ai tinham perseguido, eu vou então criar uma emboscada. Eles vão perseguir novamente, porém vai ter 5.000 soldados escondidos. E esses 5.000 soldados, Deus vai na frente deles e vai dar vitória para eles. Eles vão invadir a cidade, tacar fogo. E nós que estávamos fugindo, se voltaremos contra o exército de Ai e vamos derrotar todos os nossos inimigos. E foi isso que aconteceu. Você vê que até um erro anterior contribui para o bem de um acerto futuro. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Um erro teu lá no passado pode servir de experiência. Pode servir de experiência para um acerto seu hoje. Então não se desanime. Não se angustie porque você cometeu um erro lá atrás ou cometeu um erro agora. Saiba que esse erro que você cometeu lá atrás e cometeu agora, recentemente, vai te servir lá na frente como experiência. E Deus vai te dar sabedoria. E essa experiência que você adquiriu vai te trazer a vitória. Vai ser o suficiente para te dar a vitória. Foi isso que aconteceu aqui com o povo de Israel. Foi isso que aconteceu com o exército de Israel. E é isso que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Josué captura e destrói Ai. Vamos lá, versículo 14. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apresentaram e saíram bem cedo para os atacar no local de onde se avista o vale do Jordão. Não sabiam, porém, quero até grifar esse pedacinho aqui, ó. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e seu exército de Israel fugiram em direção ao deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los. Todos os homens da cidade foram chamados para perseguir. Então, dentro da cidade não havia um homem sequer para defender mulheres e crianças. Entendeu o propósito? Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los e com isso acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um homem só em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas, porque o homem veio para isso, para proteger a mulher, para proteger a família. O homem que não protege a sua casa está fora do propósito de Deus. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhes entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles a capturaram e incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu, e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida e fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai, nos campos abertos, voltou e acabou com quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminada naquele dia. Pois Josué manteve sua lança estendida até todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos. O Senhor havia ordenado a Josué. Então, Josué pôs fogo na cidade de Ai e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou
o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele levantaram uma pilha de pedras e que permanece lá até hoje. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens de Moisés, servo do Senhor. Havia escrito no livro da lei: façam um altar de pedras inteiras em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro, sobre o altar. Apresentaram ao Senhor holocaustos e oferta de paz. E enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhes tinha escrito. Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes oficiais e juízes, se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou em frente ao monte Gerizim e o outro em frente ao monte Ebal. Entre os dois grupos que estavam voltados um para o outro ficaram os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Glória a Deus. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Quer dizer, a lei de Deus é para todos, para homem, mulher, criança. Amém? Estrangeiro, aqueles que vivem, aqueles que vêm de outra nação. Capítulo 9. Os gibeonitas enganam Israel. Vamos ver o que aconteceu. Todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Até as montanhas do Líbano ao norte, esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia. Olha só, os gibeonitas, quando souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Presta atenção. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couros velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um trato de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus. Heveus era uma nação que precisava ser exterminada na terra de Canaã. Os heveus eram uma das nações, eram 7 nações que habitavam na terra de Canaã, que precisavam ser exterminadas. Mas esses heveus, que aqui anteriormente se trata de Gibeon, gibeonitas, foram com astúcia. Faltou aí discernimento da parte de Josué. Como podemos ter certeza de que vocês não vivem aqui por perto? Pois, se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram. Levem provisões para uma viagem longa, vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco.
Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Estas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas, e nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram. Olha isso, irmãos, olha isso. Olha o versículo 14, olha o versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Segundo erro de Josué. Por que eu falo Josué? Aqui fala o povo, né? Mas Josué era o líder. Josué era o líder. É o líder que chama o povo para oração, é o líder que chama o povo para jejum, é o líder que chama o povo para buscar Deus, é o líder que chama o povo para a leitura da palavra, é o líder que é responsável por chamar o povo para perto de Deus. E eles não consultaram o Senhor. E Josué fez um tratado de paz com o inimigo. Daqui em diante, irmãos, só vai ser altos e baixos para Israel, porque Israel fez aliança com o inimigo. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. E aí, irmãos, uma vez que você jura, você não pode voltar atrás. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e em 3 dias chegaram às cidades dos gibeonitas, chamadas Gibeon, Quefira, Beerote, Kiriat Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Não poderia tomar posse daquela cidade. Uma terra que Deus já tinha entregado nas mãos de Israel. Mas por falta de vigilância e por falta de consultar a Deus, fizeram uma aliança com o inimigo. E aí, esse inimigo lá na frente, quando Israel se afasta de Deus, Deus vai usar esse inimigo para corrigir o povo. Aí, irmão, é altos e baixos. É altos e baixos. Aí você não entende. Aí você não entende, ó, presta atenção. Quando acontece na sua vida, sim. Você ajuda uma pessoa, passa um tempo. Você precisa de ajuda e pede ajuda para essa pessoa e essa pessoa se volta contra você. Será que realmente era para você ajudar essa pessoa? Será que as intenções do coração dessa pessoa eram boas para com você? Pastor, mas a Bíblia fala para nós dar quem nos pede, tá? Quem te pede, abençoa. Mas existe ajudas que nós precisamos orar para Deus, para ver se realmente é da vontade do Senhor aquela ajuda. E no caso aqui era uma aliança, um tratado de paz. Como que Israel vai fazer um tratado de paz com o inimigo? Como que você vai colocar uma mulher dentro da tua casa que inveja teu marido, que inveja as coisas que você tem? Como que você vai colocar um amigo dentro da tua casa para assistir um jogo de futebol que vive cobiçando a sua mulher, rapaz? Acorda! Você vai lá, convida seu amigo lá para tomar uma cerveja com você, para jogar, para assistir um futebol, para jogar um videogame, para comer um amendoinzinho. E esse amigo está cobiçando a tua mulher, cara. Está cobiçando o que você tem, está invejando, está trazendo má influência para a tua casa. Quando você menos esperar, a sua mulher está se deitando com esse teu amigo. A culpa é tua. Os dois erraram? Erraram, mas a culpa é tua. Você é o marido. Você é o chefe da casa. Você que tem que trazer segurança para a tua casa. Então não abre as portas da sua casa para quem você não conhece a intenção do coração. Porque nós não conhecemos a intenção do coração. Somente Deus conhece a intenção do coração. Presta atenção.
coloque na mão de Deus, ore, busque a Deus. Senhor, é da tua vontade eu receber essa pessoa dentro da minha casa? É da tua vontade eu receber essa visita? Porque se não for, Senhor, afasta. Pronto. Mas não, eles não consultou a Deus. E muitas das vezes você não consulta a Deus. E as coisas ruins vêm. E os desastres vêm sobre a tua vida. E não adianta culpar Deus. Não adianta culpar pastor, não adianta culpar a igreja, não adianta culpar ninguém. O erro foi seu. E você tem que reconhecer esse erro e pedir perdão a Deus pela falta de vigilância. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmãos. É isso. Vamos lá. Olha só. Fizeram um acordo. E agora é o seguinte. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes. Lá no versículo 17, não é? Não, no versículo 18, fala assim, ó. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado. Mas eles responderam, uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhe disse, por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade viviam aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam, agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que desse a vocês toda essa terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida, por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que lhe parecer correto. Assim Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Mas, se porventura lá na frente, Israel, lá na frente nós vamos ver isso. Acho que no livro de Juízo nós vamos conseguir ver essa passagem. Os gibeonitas vão se revoltar contra o povo de Deus. E aí, irmão, é terrível. Aquele que você fez um tratado de paz, aquele que você fez uma aliança, acreditando nas palavras convincentes daquela pessoa, se volta contra você e consegue te destruir, consegue acabar com a tua vida. Então tome cuidado com as suas amizades, tome cuidado com aquele que você põe dentro da tua casa, tome muito cuidado com aquele que você põe dentro da tua vida, porque pode se voltar contra você e você sofrer graves consequências. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta para ler o capítulo 10, 11 e 12 de Josué. Fique na paz do Senhor, compartilhe, se inscreva aí no meu canal, ajude aí a compartilhar o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus.